Existem dois enganos que estão impedindo as pessoas de serem salvas, de entender e viver a graça de Jesus. Esses enganos estão impedindo Jesus de voltar. Eu estou falando do liberalismo e do perfeccionismo. O liberalismo, ele diz que você jamais pode vencer o pecado. Em nenhum aspecto da vida você vai vencer o pecado. Você sempre vai perder para ele em todos os aspectos da vida. Quem defende isso é a liderança da igreja, são os pastores adventistas. Por isso que a igreja está morna do jeito que está. Aí Satanás viu que algumas pessoas iam entender que isso está errado, iam querer sair desse engano. Mas aí Satanás criou um engano ainda pior. Ele camuflou, ele disfarçou ainda mais o perfeccionismo dos fariseus e dos pioneiros adventistas e trouxe ele como engano ômega para o tempo do fim. Misericórdia. Então são dois extremos. Um prega que a gente não pode vencer o pecado em nenhum aspecto da vida, e esse aqui prega o perfeccionismo. Você pode vencer o pecado completamente em todos os sentidos da vida. Entendeu o problema? São textos isolados fora do contexto. Esses dois grupos aqui estão fazendo o que está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16. Que os indoutos inconstantes pegam textos isolados de Paulo sobre a salvação e torcem, como torce as demais escrituras para a sua própria perdição. Satanás adora, pegar texto isolado, tirar do contexto e enganar as pessoas, levar elas para o inferno, para o lago que arde com fogo e enxofre. Então, para esses aqui, para os pastores e para a liderança da igreja, ele pega aqueles textos assim de 1 João, capítulo 1, verso 8 e 10. Aquele que diz que está sem pecado é mentiroso e a minha verdade não está nele. Então eles falam, tá vendo? É impossível parar de pecar. Esses aqui já pegam aqueles textos tipo Romanos 6, Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Só que aí eles param por aí, esquece de continuar, porque continuando, tá lá, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Jesus, andemos em novidade de vida. Isso acontece então aonde? No batismo, mas eles pregam que é só antes do fechamento da porta da graça. Não é antes do batismo, não, porque tem gente lá que já está 20, 30, 40 anos pregando isso e não alcançou a perfeição ainda. Aliás, ninguém alcançou lá ainda, Eles falam que não pode falar, porque tem esse texto aqui da liderança que fala que aquele que fala que está sem pecado é mentiroso, a minha verdade não está nele. Então eles não podem falar. O texto não está falando que não pode falar, não. O texto está falando que não... Por que não pode falar? O texto está explicando por que não pode falar. Não pode falar porque é mentira. Se eu disser que estou sem pecado, eu sou mentiroso e a verdade não está em mim, não está nisso. É isso que o texto que a liderança pega está dizendo. Então, os perfeccionistas, os MV, os IAGs, estão tudo errado. Se dizem ministério de apoio, mas estão levando as pessoas para fora da igreja também. São ministérios dissidentes. Está fazendo você deixar de ser adventista. Está tirando você da verdade que salva, que foi entendida por Jones e Wagner em 1888. Por isso que Jesus não voltou. Porque se fosse entendida essa mensagem, Ellen White fala que se fosse entendida lá no passado por algumas pessoas da igreja, Jesus teria voltado, mas ninguém quis. E agora, no fim, as pessoas que querem estão indo para o engano do perfeccionismo. Entendeu o problema? Então são dois extremos. Como que a gente pode unir esses dois grupos? Como que a gente pode unir de novo a igreja adventista? A gente precisa da verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade de Deus, ela harmoniza os textos. Ela vai conseguir unir esses dois grupos porque ela vai harmonizar. Ela vai conseguir encaixar as peças do quebra-cabeça desses textos que falam de vitória sobre o pecado com esses textos que falam de não vitória, de derrota para o pecado. Entendeu? A gente vai começar lendo Romanos 7. Porque apesar dos perfeccionistas dizerem que Paulo não era convertido em Romanos 7, eu vou provar para você que ele era convertido e Paulo conseguia ser convertido mesmo tendo o pecado habitando nele. Como que Paulo conseguia isso? Vencer o pecado mesmo tendo o pecado dentro dele. Então, olha só. Prova de que Paulo era convertido em Romanos 7. O próprio Paulo explica o que significa ser convertido. Quem não é convertido é inimigo no entendimento. Ela não é convertida. Está aqui em Colossenses capítulo 1, verso 21. Olha o que diz. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento. Então, aonde que as pessoas... Nós éramos inimigos antes de conhecer Jesus? No entendimento. Entendeu?
pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Aonde que ele reconciliou a gente? No entendimento, ok? Então, quem é convertido, quem venceu o pecado, ele não é mais inimigo no entendimento. Ele tem paz agora no entendimento, ok? Ele tem Cristo habitando aqui no entendimento. E foi isso que aconteceu com Paulo. Olha só que interessante, ó, o que Paulo fala da sua experiência de conversão. Em Romanos 7, Paulo não era mais inimigo de Deus no entendimento, mas amigo. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Romanos 7, 25. Então, Paulo aqui não tem como ele ser inimigo de Deus, não tem como, em Romanos 7, ser como os IAGs estão pregando, como os MVs. Não tem como Paulo não ser convertido aqui. Paulo já era convertido. Porque ele tinha o entendimento, porque no entendimento ele servia a lei de Deus, por isso que ele era convertido. Entendeu? Glória a Deus. Mas vamos continuar aqui, ó. Os membros são inimigos, mas o entendimento amigo. Por isso Paulo está em guerra contra si mesmo. Então ele está em guerra contra si mesmo. Essa guerra está aqui, ó, no capítulo 7, verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Então existe uma guerra. O entendimento, como está entregue para Cristo, ele foi batizado. Romanos 6 aconteceu na vida dele. Ele não peca mais no entendimento, né? Cumpriu Romanos 6 aqui nele. Então ele serve a lei, sirvo a lei, verso 25, no entendimento. Por isso que existe uma batalha, né? Existe uma batalha de Jesus que está no entendimento, com os membros dele. Ou seja, é consciente batalhando contra o inconsciente, ok? E para você ter mais certeza disso, eu peguei outro texto aqui, ó, 2 Coríntios 4,15, que fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, olha só que interessante, o homem exterior está representando o quê? A mesma coisa lá de Romanos 7, né? Os membros, aqui é chamado de homem exterior. Entendeu? Então os membros lá em Romanos 7, aqui, homem exterior. Então o homem exterior, ele ainda pode se corromper. Ainda tem pecado, porque Paulo fala: o bem que quero, esse não faço. Entendeu? Mas o mal que não quero, esse que eu acabo fazendo. E se faço isso, já não sou eu, mas quem que faz? É o pecado que habita em mim. Então, mas olha só, o homem interior, então no interior, contudo, se renova de dia em dia. Então mesmo que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que peque, é isso que está falando o texto. Contudo, o interior, o entendimento, se renova a cada dia. É isso que está falando. E o que isso traz para a gente? Isso traz isso aqui, ó. Olha a consequência dessa guerra. Por você estar nessa guerra do homem interior com o homem exterior, o que vai acontecer? Ó? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus! Glória a Deus! Então existe um peso excelente de glória. É pesado? A cruz está pesada? Tá. Mas isso traz glória muito excelente para você. Então essa guerra é boa, é uma bênção. Você conseguiu entender? Romanos 7 chama você e eu a viver como Paulo, na guerra, na batalha. Você precisa deixar a palavra de Deus entrar na sua decisão. Você decide pela vontade de Deus na sua palavra. Você não vai comer carne no tempo do fim. Você vai morar no campo onde Deus quer, depois de 1888. Você vai fazer o que está no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos escritos de Ellen White. Você vai entender que Ellen White é a palavra de Deus. Você vai aceitar todos os escritos de Ellen White, não só parte dos testemunhos. Entendeu? Aí, quando você aceitar, quando você falar: eu aceito, eu vou viver custe o que custar, eu vou viver tudo que está revelado nos testemunhos, no Antigo, no Novo e nos livros de Ellen White. Eu vou colocar eles no meu entendimento. Eu só vou viver pela fé na palavra, no entendimento. Eu não vou fazer mais a minha vontade. Quando você se converter dessa forma, quando você se batizar assim,
A palavra de Deus vai lavar você. Então você vai conseguir seguir a lei perfeitamente no entendimento. Vai se cumprir Tiago capítulo 2, 24 na sua vida. Verificais que uma pessoa é justificada por obras. Então o processo de justificação de salvação, existe obras também, mas não da lei. Obras da fé. Ele está falando da fé viva. Entendeu? É a mesma, ele está falando a mesma coisa que Romanos, Paulo em Romanos, capítulo 3, verso 28. Paulo fala lá que a salvação, a justificação, concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, independente das obras da lei. Mas Paulo está falando das obras da lei. Tiago não está falando de obras da lei, Tiago está falando de obras da fé. Então, Tiago está falando que essa fé de Paulo, de Romanos 3, 28, é cheia de obras da palavra. Por isso que em Romanos 1,16, Paulo fala assim: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que obedece, para todo aquele que crê. Se você obedece, você tem obras da fé. E é isso que nos salva, são as obras da fé. Aí você foi justificado pelas obras da fé. Agora você vai receber o quê? O que está em Romanos 2,13. Os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei que são justificados. Ou seja, quem é justificado vai praticar a lei, mas não pela própria força, mas pela palavra, por Cristo que está vivendo em você mediante a fé na palavra. Você está obedecendo a palavra e aí você obedece a lei, você recebe a lei, é um fruto de obedecer a palavra, entendeu? As obras da fé, que é a obediência à palavra, te dão a lei. Isso mesmo, você recebe a lei como um presente, porque a palavra vai te ensinar como guardar a lei, né? Ela vai falar para você, você vai morar em tal lugar, isso vai te ajudar. Você vai comer tal coisa, isso vai te ajudar. Você não vai fazer isso, vai para a esquerda, vai para a direita, pula, tem um buraco. Então você vai conseguir. Você que é cego, você não consegue ver a lei de Deus, ela é perfeita. Os anjos conseguem, porque eles enxergam, mas você não consegue. Mas aí Cristo pega na sua mão e fala: Pablo, a lei está para a esquerda, aí você vai para a esquerda. A palavra de Deus fala: vai para a direita, aí você vai para a direita. Pula, aí você pula. Come isso, aí você come. Mora na roça, não mora na cidade no tempo do fim, aí você mora na roça. Então você vai seguindo os passos de Cristo, você vai deixando Cristo viver. Não é mais você que vive, Cristo vive em você. Então você tem a guerra. Ao mesmo tempo que no consciente você alcançou a vitória sobre o pecado, você vive a lei, você pratica a lei perfeitamente, né? Quando você batizou, você venceu. Você decidiu pela palavra, por obedecer a palavra plenamente, você venceu. Então você já está salvo. Agora você vai se santificar, você vai começar a limpar, porque agora vai ser como uma horta o seu corpo, né? Já viu que na horta está sempre crescendo erva daninha? Você poda hoje, amanhã tem erva daninha, aí você poda de novo, aí você planta as frutíferas, aí planta os legumes, aí você vai cortando as ervas daninhas, você vai jogando veneno nas pragas, né? Veneno natural, né? Tipo aquele pirolenhoso, extrato pirolenhoso. Você joga extrato pirolenhoso nas plantinhas para protegê-las das bactérias, né? Das doenças, dos predadores, você tira mais erva daninha, então todo dia você tem que fazer. Se você deixar lá e falar, já alcancei a vitória, aí enche de erva daninha, não pode. Então você tem que estar sempre podando, é a santificação. Por isso que é o trabalho da vida toda. Enquanto você estiver vivo, você vai ter que lutar contra o pecado. Porque o pecado ainda está nos seus membros, você vai continuar pensando coisa errada, tendo emoções erradas, você vai ter atitudes erradas às vezes, você sem perceber, quando você percebe, ou então às vezes você nem percebe, você chega em casa, a sua esposa fala: Pablo, você fez isso, não podia, aquilo tá errado. Aí você: não, tá certo, tá errado. Poxa, pior que é mesmo, eu errei. Você nem percebeu que você errou, você teve uma atitude errada, mas nem percebeu, entendeu? Então esse pecado, Cristo pagou ele na cruz. Então você não precisa se preocupar, Cristo já cobriu você. Então quando fechar a porta da graça, você pode até cometer esse tipo de pecado, entendeu? Esse pecado inconsciente. Por quê? Porque o seu entendimento já venceu, você já tem a vitória no entendimento. Você já tem a vitória, você já é perfeito na decisão, no consciente, no entendimento. Você já tem um homem interior, você já tem Cristo aqui. Então aqui, na razão, você já foi selado, por isso que o selo é na testa. Esse é o selo de Deus, gente. Por isso que traz a lei o sábado. É o sábado também, mas é isso que eu estou te falando também. É toda a Bíblia e é toda a lei
o sábado que aparece, né? Porque vai ter o decreto dominical, a perseguição, o sábado que vai aparecer. Mas para você ter o sábado, você vai precisar de tudo isso, entendeu? Quem não tiver tudo isso que eu falei, a palavra de Deus no consciente, quem não decidiu pela palavra de Deus, quem não se entregou completamente o seu consciente para a palavra de Deus, não vai conseguir guardar a lei, não vai conseguir guardar o sábado. Vai aceitar o decreto dominical, entendeu? Você vai perecer. Que você, meu querido, entregue o seu consciente, o seu entendimento para Cristo, para a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É isso que está faltando. O povo adventista está faltando eles viverem Ellen White, pregar que viver os escritos de Ellen White é a salvação, é a graça. É isso que Jones e Wagner entendeu. Que nós somos salvos pela graça, pela fé. Não é mérito nosso. Porque os fariseus, porque os pastores, vou te mostrar como é que faz parte da mesma raiz. Tanto a liderança da igreja, os pastores e a liderança que está pregando o liberalismo, como os IAGs, os MVs, né, os ministérios de dissidentes se dizem de apoio, que são perfeccionistas, todos eles têm a mesma raiz, ó, as duas raízes que tem, né? Qual que é a primeira raiz? Eles têm a raiz de que o que salva são as regrinhas. Então eles fazem, né? Porque se você não é salvo pela palavra, pela regra de Deus, por Jesus, se você não é salvo pela palavra, pela fé na palavra, então você vai ter que criar regras, como os fariseus. Eles não guardavam o mandamento de Deus. Marcos 7 fala que eles jeitosamente rejeitavam o preceito de Deus para guardar a própria tradição. Eles não tinham a lei de Deus, porque eles não tinham a palavra. Eles cerraram Isaías ao meio, né? Decapitaram Paulo, eles mataram o povo de Deus, os profetas, aqueles que tinham a verdade. Então eles rejeitaram o espírito de profecia, igual os adventistas, a liderança está rejeitando o escrito de Ellen White, entendeu? Eles rejeitaram Isaías igual a liderança rejeita Ellen White. Tanto a liderança da igreja quanto os ministérios dissidentes, tanto o liberalismo quanto o perfeccionismo estão pregando que quem vai transformar você, quem vai te salvar, quem vai te mudar, quem vai fazer você ser perfeito, é um poder que vem do alto sobrenatural, que incorpora em você o Espírito Santo. Aí você agora vai fazer só o que o Espírito Santo manda, você não vive mais. É o Espírito Santo literal. Não existe isso. O Espírito Santo não vai entrar em você e não vai te mudar. Você tem que se entregar para Cristo, você tem que se entregar para a palavra. Aí sim o Espírito Santo vai te mudar, só se você se entregar para a palavra. Entendeu? Não é assim, ó. Eu escutei já a pregação do pessoal do IAG, do MV, né? E o pessoal da liderança, dos pastores, é a mesma. Eles falam assim, ó. Olha, você não precisa se preocupar, porque você tem que orar, você tem que buscar comunhão. Os dois pregam a mesma coisa, que tem que buscar comunhão. Aí o Espírito Santo vai entrar em você e de repente você vai ver que não sente mais vontade de comer carne. Aí você vai parar de comer carne, entendeu? É a mesma pregação. Aí você vai orar, Deus vai te dar recurso, vai te dar fé, vai te dar poder e você vai pro campo, porque agora Deus te deu tudo. Assim é muito fácil. Então, é só todo mundo, então, fala, ô Senhor, me salva. Aí Jesus já morreu na cruz. Entendeu? Ô Jesus, me faz ser santo. Aí Jesus te faz santo. Não é assim a salvação, porque se fosse assim, todo mundo seria salvo. Todo mundo estaria salvo, mas não é. A pessoa precisa viver a palavra. Entendeu? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ouvir, precisa praticar a palavra de Deus. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que obedece. Se você entendeu essa verdade e quer se libertar desses dois extremos que estão impedindo Jesus de voltar, né? Se você quer viver a graça de Deus, vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado por essa verdade que nos liberta do perfeccionismo, do liberalismo. Nos une, Senhor, une a tua igreja, nos ajuda a viver a tua palavra. Ilumina ainda mais o nosso consciente, nosso entendimento com a tua verdade. Nos liberta ainda mais, faz esse Cristo que vive em nós crescer, o nosso conhecimento da tua verdade crescer, aumenta a nossa fé, Jesus. Eu te peço essas bênçãos, eu te peço que o Senhor liberte mais pessoas, que faça essa mensagem chegar a outras pessoas que estão te buscando, que elas possam também ter oportunidade de conhecer essa verdade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.